vídeo muito interessante, porque ele resume um pouco daquilo que nós vamos dizer aqui. Falar sobre o tabernáculo, eu havia dito ao pastor que nós levaríamos aí um seminário de uns 3 dias no mínimo, para falar sobre tudo que existe ou que foi construído no tabernáculo. Mas hoje, propriamente, nós vamos falar com um pouco de detalhes sobre esses utensílios que faziam parte do tabernáculo. Primeiro, o altar de bronze. Depois, a pia de bronze, que depois, quando foi construído o templo, ela passou a se chamar mar de bronze. Eu até comentei com o tio Wilson que ele era uma espécie de uma caixa d'água muito grande. E haviam bois, réplicas de boi em tamanho natural, tudo feito em bronze. E da boca dos bois abriu-se uma torneira onde saiu a água para a lavagem dos pés e mãos. Depois a gente vai ver. Havia depois também esses utensílios que ficavam dentro do tabernáculo. Abra para mim a sua Bíblia em Êxodo capítulo 25, verso número 8. Pode colocar o slide para mim, por favor. Êxodo 25 e verso de número 8. Êxodo 25, verso 8. Diz assim o texto: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Esse texto é um texto-chave do assunto redenção que nós vemos na Bíblia em todos os momentos. O homem pecou contra Deus, foi expulso do Éden, ele perdeu aquela essência, aquele contato que ele tinha com Deus, a moradia que Deus fez para ele, que a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden. Para quê? Para a habitação do homem. E o próprio Deus, na virada do dia, se apresentava e conversava com o homem. Então perdeu-se isso. Os anos se passaram e houve necessidade de que Deus separar um povo através de Abraão. Nós conhecemos a história, veio Isaac teve um filho chamado Jacó e Esaú. Jacó se despontou, tomou-se a promessa para ele e dele se originou o que nós conhecemos como as 12 tribos de Israel. É bem verdade que nem todos os 12 filhos fizeram parte desse feito de toda a nação, né? Quem se lembra de cor dos nomes dos filhos? Nossa, pastor, são 12. Não lembro nem dos meses do ano, vou lembrar dos filhos dele. Mas ficou composta desses nomes aqui: Rúben, que foi o filho mais velho; Simeão, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Isacar, Zebulon. Aí depois teve 2 filhos que não entraram nesse conceito. Primeiro, José. Mas José não libertou todo mundo da fome, aquela coisa toda? Poderia ter entrado? Ele não entra. Por mais que ele tenha sido visto como o homem que salvou o mundo de sua época, sendo governador do Egito, ele não entra. Quem entra é um filho dele, o filho mais velho. Levi também não entra como herança, porque Levi foi o cabeça daquela história que a gente conhece, né? Alguns não conhecem, eu vou só mencionar aqui. Jacó não teve só os 12 filhos homens, ele teve uma mulher, e essa mulher, ela sofreu um abuso por um príncipe da região onde eles estavam, e o príncipe chegou e falou assim: olha, eu quero consertar o meu erro, eu vou casar com ela. Os irmãos dela tomaram a frente, não deixaram Jacó resolver, e disseram assim: vamos fazer o seguinte, todos nós somos circuncidados, vocês vão circuncidar todo mundo. E eles entraram nesse conceito, circuncidou todo mundo. Quando a Bíblia diz assim, que todos estavam com dores por causa da circuncisão, havia cortado o prepúcio, aquela coisa toda. Então estavam todos ali, naquele momento de dor. Levi se levantou, chamou os irmãos e falou assim: eu tenho um negócio para fazer aqui. Não, fizeram maldade. Então nós vamos vingança. Vamos nos vingar dele. Vai lá e mata todo mundo. Quando Jacó fica sabendo daquilo, Jacó falou assim: trouxe maldição para a minha vida. As nações vão querer agora vir contra mim. Jacó então tira ele dessa bênção. Tira. Ele não entra. Quem entra? O filho mais novo de José. Então os 2 filhos dele eram Manassés, Efraim, depois vem Benjamim, compondo as 12 tribos de Israel.
Quando elas se consolidaram como tribos, saíram do Egito e então peregrinaram no deserto. Ali no deserto era estabelecido acampamento por tribos. E no meio dos acampamentos tinha que se construir um tabernáculo. Era uma grande tenda. Próximo slide, por favor. Deus disse a Moisés: tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Primeiro, não foi a ideia de Moisés em fazer o tabernáculo. Para Moisés estava bom subir no monte e falar com Deus, ver a glória ser manifesta, receber a presença de Deus. A Bíblia diz que eles conversavam de viva voz. Foi o único homem que esteve tão próximo de Deus em todos os tempos. Mas Deus deu a ele como deveria ser feito. A Bíblia separa, só no livro de Êxodo, 15 capítulos para falar sobre todo o tabernáculo. Então, verso de número 30 do capítulo 26 diz assim: faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Aí depois, lá em Atos capítulo 7, versículo 44, Estevão diz assim: no deserto os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Então Deus não só deu a instrução, Deus mostrou para ele. Tudo que vocês estão vendo aqui é simplesmente uma réplica do que havia. Ele viu. O livro de Hebreus diz que tudo que se existia no tabernáculo era apenas sombra, uma figura do que iria acontecer no futuro. E depois nós vamos mencionar aqui onde estão essas coisas, como eram. João viu tudo isso no céu. A figura do tabernáculo, João viu no céu. Nós vamos ver algumas coisas aqui. Próximo para mim, por favor. Quais eram os nomes que o tabernáculo recebeu? Primeiro, tenda, porque de fato era uma tenda. Isso aqui, irmãos, é só o Santo dos Santos que tinha dentro. Era uma tenda semelhante a isso aqui, maior, e mais outra dentro dela. Nós vamos ver quais eram as separações. Recebeu o nome também de santuário. Também recebeu o nome de tabernáculo da congregação. Por quê? Porque as pessoas iam congregar ali para fazer os seus sacrifícios. Recebeu também o nome de tabernáculo do Senhor. Tenda do Senhor. Todos tinham uma tenda. O Senhor tinha uma também. E tabernáculo do testemunho. Depois nós vamos ver por que testemunho. E também a tenda do encontro. A tenda do encontro, para mim, é a melhor. Porque Moisés subia no monte e falava com Deus. Ele tinha um encontro com Deus no monte. Aí Deus precisava de um outro local para se encontrar com ele. No capítulo 40, verso 2, a Bíblia diz que Deus disse a ele assim: você no dia tal do mês tal, você vai armar o tabernáculo. E será a tenda do encontro. E lá eu me encontrarei contigo e falarei contigo. Próximo slide. A palavra tabernáculo, ela vem do latim, tabernáculo, que significa tenda, ou uma cabana, uma barraca, e designa um santuário portátil onde durante o êxodo, até os tempos do rei Davi, todos os utensílios eram guardados na tenda, até o período do rei Davi, que ele muda essa concepção, ele traz a arca para a cidade, embora ainda não tenha o templo, mas ele coloca em um outro tipo de tenda. Ele faz um outro tipo de tenda que já não é mais o tabernáculo, e então ele prepara tudo para que pudesse ser feito o tabernáculo. Muito bem, próximo slide. O tabernáculo ele é dividido por partes. Primeiro, átrio ou pátio exterior era a parte de fora. O tabernáculo, propriamente, ele tinha cerca de 45 metros, pouco mais de 45 metros de comprimento e 22 de largura. E dentro dele havia o complexo da tenda, que tinha 13 de comprimento e pouco mais de 4,5 de largura. E do lado de fora, que era o exterior,
lado externo, existem alguns itens, eu não coloquei aqui, mas eu quero mencionar aqui. São coisas interessantes que você precisa entender. Você já ouviu Jesus falar: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta. Todo mundo ouviu, mas não sabe por quê. Todo mundo conecta, por exemplo, a palavra porta, o céu. Porta do céu. Jesus é a porta do céu. Na verdade, Jesus faz menção à entrada do tabernáculo, porque todo o tabernáculo em si prefigura Jesus. Prefigura Jesus. Existia uma única entrada, por onde se saía também, para entrar no lado externo. Para entrar na tenda também tinha uma única porta. Em cima da porta, nós não colocamos aqui, porque esse representa o Santo dos Santos, né? Mas lá, para entrar no local santo, que era a segunda entrada, tinha a letra Dalit do hebraico. Dalit no hebraico significa porta. Jesus disse: eu sou o Dalit, eu sou a porta. Porque para o homem ter contato com Deus, ele tinha que pedir perdão dos pecados através do sacrifício, ele tinha que entrar pela porta. Se não entrasse pela porta, Deus não estaria com ele, ele não seria próspero. Para trazer o dízimo e oferta no tabernáculo, ele tinha que entrar pela porta. Se não entrar pela porta, ninguém vai chegar até Deus. Todos tinham que, por isso Jesus disse: eu sou a porta. Então, do lado de fora, no átrio ou no pátio exterior, havia o quê? O altar do holocausto, havia a pia de bronze. São esses dois itens aqui. Mas o altar, na verdade, irmãos, ele é grande, quase com o tamanho de um carro. Se a gente fosse fazer um altar desse tamanho, ia ficar difícil. Mas antes da gente falar do altar, eu preciso mencionar para vocês que a gente não fez aqui, não ia dar, ia ficar muito complicado, né? Até por causa do espaço. Mas, por exemplo, o tabernáculo com 3 materiais, todo o tabernáculo. E eu fui estudar os 3 materiais e isso me deixou estupefado, abismado. Sobremodo, a arquitetura de Deus não foi simplesmente para uma beleza, mas para demonstrar sua total misericórdia para o ser humano. Todo o tabernáculo tinha que ser feito de madeira de acácia. Madeira de acácia não é bom para marceneiro trabalhar. É uma madeira ruim, imperfeita, cheio de nós, cheio de calombo. Ninguém que é marceneiro gosta de trabalhar com uma madeira desta. E nem sempre se encontra ela em uma boa largura. Seus troncos, seus galhos são sempre deformados. E Deus diz assim: será construído com madeira de acácia. Vem cá, tio Wilson. Esse é o meu sacerdote particular. Tomei ele. Não, sobe aqui um pouquinho. Hã? Eu tô repaginando meu escritório em casa e eu vou reproduzir, eu vou levar ele para ficar lá como sacerdote. Vem cá. Todo o tabernáculo, tanto o santo dos santos quanto o local santo, ele era construído, pode acender um pouquinho, ele era construído de madeira de acácia, uma madeira ruim. Só que a madeira ela era cortada, era feito as pranchas, mas a madeira estava verde. Toda madeira verde, depois que ela seca, por exemplo, ele tinha que colocar elas todas, umas juntas das outras. Não podia haver fresta, para ninguém olhar para o lado de dentro. Só que se você colocar a madeira verde, uma encostadinha na outra, quando elas secarem, elas vão se afastar. A madeira de acácia representa o ser humano. Você é imperfeito. Você é cheio de nós, cheio de dificuldade, cheio de problema. Acho que a pior, vamos dizer assim, a pior profissão hoje, nos dias atuais, é ser psicólogo, tratar pessoas.
Pastor é um psicólogo. Pode não ter sido formado, mas é um psicólogo, né, pastor? Porque às vezes a gente ouve cada coisa, você olha para si e diz, eu não acredito que isso está saindo da boca deste ser. Eu, por exemplo, todo mundo sabe do problema que nós tivemos hoje no Brasil, né? Essa suposta greve aí e tal. E um funcionário teve a coragem de ligar. Eu atendi, faltavam cerca de 2 horas para ele trabalhar, 2 horas para trabalhar, ele mora aqui em Jundiapeba. Tem carro, tem moto, né? E ele me ligou e eu atendi, e ele falou assim, ele ligou para o posto, quem atendeu foi eu, falou assim, ô Gilberto, gritando ainda, ô Gilberto, falei, pois não, aqui é o Tiago que trabalha aí no posto. Eu falei, eu sei, e daí? Tá tudo parado aí? Vocês estão abertos, vocês estão funcionando, porque o ônibus não está funcionando, o metrô também não, e eu estou perguntando para saber se eu vou aderir a essa greve ou não. O ser humano é difícil, gente. O ser humano é difícil. Eu falei assim, amiguinho, vem trabalhar não, filho. Eu não estou aqui também não, isso é só uma gravação. E ele ainda perguntou do outro lado, ué, mas quem está falando comigo? Com vontade de jogar o telefone na rua. Desliguei o telefone, adivinha o que eu fui fazer? Fui para a pista contar para todo mundo. Quando ele chegou, a piada estava formada. E ele chegou, todo mundo rindo, falou assim, e aí, Tiago, aderiu à greve? Nós estamos todo mundo em greve aqui, ó, ninguém está trabalhando. Porque o ser humano é difícil. Então, você é difícil. E você, como ser humano, se alguém pisar no seu carro, você não quer conversa, você não quer ficar perto dele, você quer distância. Isso é verdade. Você é uma madeira verde, que quando seca, toma a distância do outro. Mas olha o que o Eterno fez, retratando a natureza humana. Diz assim, Moisés, você vai fazer engates. E esses engates vai acoplar uma na outra. Mesmo que ela seque, estarão sempre unidas. Aqui, ó. Coladas. Olha o que Deus estava querendo dizer para o homem. Ó. Sabe por que você tem que andar colado com o próximo? Porque você também cai. A Bíblia diz melhor serem 2 do que 1. Diz assim, olha, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Se você cair e não tiver ninguém do seu lado, você não levanta. Porque Jesus distribuiu os apóstolos para pregarem de 2 em 2? 2 em 2. Madeira de acácia. O homem. Aí depois veio as bases. O material não podia tocar no chão. Tinha que ter uma base. Porque se você montar o caixote, não precisa de base. O caixote não cai. Esse caixote não tem base. Ele não cai. O caixote não cai. E o tabernáculo era um caixote. Tinha que ter uma base. Também de madeira de acácia, revestida de prata. A prata simboliza a redenção. Sem a redenção, o homem não chega até Deus. E a redenção, quem é? Jesus. A prata é a redenção. Muito bem. Todo o material já preparado tinha que ser revestido em ouro. Tinha que ser revestido em ouro. Por quê? Porque uma vez que você passa pelo sacrifício da cruz, que é Jesus, tem a redenção, que é Jesus. Você que é madeira de acácia, ninguém mais vai olhar para você como um mal, como madeira de acácia. Vai enxergar a glória de Deus. O salmista disse assim, que o Senhor faça resplandecer em mim o seu rosto, para que todas as nações conheçam que o Senhor é Deus. Tem que olhar para o tio Wilson aqui e não ver o tio Wilson, ver Deus. Ver a glória, o poder de Deus. É isso que significa. Vai lá para o altar. Vamos lá para o altar. Muito bem. No átrio, no caso, a parte de fora, tinha o altar de bronze e a pia de bronze. Né? Salmo 65 e verso de número 4 diz assim, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes para fazeres chegar a ti, para que habite nos teus átrios, e nós seremos fartos da sua bondade, da bondade da tua casa, no teu santo templo. Olha só,
Não era todo mundo que podia se achegar no átrio. Não era todo mundo. Doente, aleijado, cego, não podia chegar no átrio. Não podia levar nada, não podia adentrar. Então tinham pessoas escolhidas? Tinha. Se você olhar a grosso modo, se um aleijado não podia, então ele era excluído. Logo ele não fazia parte dos escolhidos para o sacrifício do seu próprio pecado. Na concepção deles, esse cara é amaldiçoado. Está afastado da glória de Deus, da misericórdia de Deus. Quando Jesus veio, o que ele fez? Ele fez o contrário. Ele curou cego, ele curou leproso, ele curou paralítico. E muitas das vezes ninguém pediu, né? O aleijadinho, por exemplo, pediu alguma coisa para Jesus? Não. O aleijadinho nem sabia o que estava acontecendo, ele estava lá, expectativa. E se alguém tem que me empurrar. Ô, empurra eu. Não, eu estou esperando também. Ô, empurra eu. Aguarda aí que já tem um monte na fila. Porque disse que quando o anjo descia, agitava as águas, o primeiro agito, quem caísse lá no tanque era curado. Jesus chega do lado dele e fala assim: ô, você quer ficar curado? Não, tem, mano, quero, mãe. Todo mundo que está aqui quer, não tem ninguém que me jogue na água. Se ele soubesse que era Jesus mesmo, quem é que estava falando com ele, ele tinha falado de frente: ó, Senhor. Tinha feito igual o leproso: se o senhor quiser, pode me deixar curado. Mas ele não fez isso. Não tem ninguém. Porque às vezes a gente está tão obcecado pelo nosso problema, pela nossa dificuldade, que você se esquece de tudo isso aqui, ó, que já foi preparado por você. Já foi feito um sacrifício por você. Não é? Então Jesus veio mudar essa concepção, dar a todos total liberdade para entrar nesse átrio. Salmo 92, verso 3 diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios. Aonde? Aqui do lado de fora. Sem entrar, ainda não entrou. Do lado de fora, florescerão. O que é florescer? Ser próspero, ser bem, família abençoada. É isso que significa. Próximo slide. O altar do sacrifício. Eu errei na metragem ali da digitação, tá? É 2,28. 2 metros e 28 de comprimento, por 2,28 de largura, por 1,37 de altura. Você vê, se a gente fizesse um troço desse tamanho aqui, não ia dar certo, né? E ele não tinha somente esta altura, tá? Ele tinha de todos os lados dele rampas. Rampas. Eu já preguei aqui uma vez sobre a rampa que Deus mandou Moisés construir para o altar do sacrifício. Essas rampas eram inclinadas e o sacerdote ele tinha que subir inclinado, porque era força da gravidade. Sobe numa rampa para você ver, tenta manter o corpo ereto para você não consegue. Você não consegue, o seu corpo inclina. Para chegar no altar tem que chegar inclinado. Tinha que se inclinar. Né? Êxodo 27, verso 1, verso 2, vai falando sobre isto. Fala também no verso de número 2, e farás as pontas chifres, e nos 4 cantos as pontas serão os mesmos, cobrirás com cobre. Vamos lá. A gente não preparou o cordeirinho. Né? Ou alguém quer ser o cordeiro aqui? Tem alguém disposto aqui, disponível? Pastor, nossa, eu queria tanto ser cordeiro. Meu sonho, vem aqui. Mas já dá um tie no pescoço. Só sua ferramenta. Tinha uma ferramenta em que ele imolava o cordeiro. O altar tinha aquele tamanho que a gente disse, né? Haviam chifres nas 4 pontas. O mesmo acontecia com aquele outro altar que nós vamos falar. 4. Alguém sabe por que tinha 4 chifres? Já viu o animal de 4 chifres? Só no Apocalipse tem uns negócios desses, né? 10 chifres, não sei o quê. Por quê? Significa o juízo de Deus. Trombetas. O shofar, eu não trouxe hoje aqui, mas o shofar, instrumento judaico, para o culto judaico também, para as guerras que eles utilizavam, era feito de chifre de animal. Chifre de carneiro, antílope. É diferente do berrante, tá? Era feito de chifre. E toda vez que havia uma guerra, tocava-se o shofar. Guerra. Toda vez que iam cultuar a Deus, shofar. Quando João vê no Apocalipse as trombetas tocando, não são trombetas daquele de instrumento de metal, eram chifres de animais
que ele viu os anjos tocar, as trombetas. Pois bem, se você ler o Apocalipse, as 4 primeiras trombetas referem-se ao juízo de Deus sobre a terra. Os 4 chifres são o juízo de Deus sobre a terra. Isso é representativa. O sacerdote, não era o sumo sacerdote quem fazia, era o sacerdote quem fazia o sacrifício do cordeiro. A gente vai simular aqui um cordeirinho sendo imolado. Não tem um cordeirinho, mas faz de conta que tem um cordeirinho na mão dele aqui. Então, 2 sacerdotes, um segurava o cordeiro, né? Só que eu, por exemplo, eu sou o cara que trouxe o sacrifício. Eu pequei. Nossa, eu sou pecador. Eu venho diante dele. E eu venho com o cordeirinho. Pegava o cordeirinho para ele segurava. O outro sacerdote já estava de prontidão, né, para auxiliar com uma peça de ouro, uma vasilha de ouro, para pegar o sangue do cordeiro. Eu, que era o pecador, tinha que colocar a minha mão sobre a cabeça do animal. Eu estou passando o meu pecado para ele. Coitado, não fez nada. Né? Mas o que diz a Bíblia, como ovelha muda foi levado ao matadouro. O cordeiro não abria a boca, nem para chorar, nem para gemer. O máximo que ele fazia, dava uma olhadinha assim, eu sei que está me matando eu. E eu tinha que estar com a mão sobre ele, no momento do sacrifício. Quando ele imolava, o outro sacerdote já estava aqui, segurando. O sacrifício era feito pelo pescoço. Pegava-se o cordeiro, punha-se no altar que já estava aceso. Esse altar não apagava. Ele era aceso 24 horas. E quando eles iam andar, eles transportavam a brasa num recipiente. E tinha que manter a brasa acesa. Segundo alguns historiadores, acredita-se que quem acendeu aquele altar foi o próprio Deus quando instituiu o tabernáculo. O tabernáculo foi montado. Já viu a expressão, e o fogo arderá continuamente sobre o altar? É aí que vem essa expressão. Então ele pegava agora o outro sacerdote já largou o cordeirinho. Ele pegava o sangue, sobre o juízo de Deus, ele aspergia o sangue. Ele tinha que aspergir o sangue nas quatro pontas, nos 4 chifres, mostrando que o pecado, meu pecado, estava ali. Isso era feito todos os dias. Obrigatoriamente tinha que fazer 2 sacrifícios, de manhã e à tarde, obrigatoriamente. E aleatoriamente, todo mundo que quisesse perdão do seu pecado, vinha durante o dia trazendo. Durante o dia vinha trazendo. Isso era. Por que bronze? Por que o bronze? Bronze, passa para mim o próximo slide. O bronze fala sobre julgamento divino. Tem essa conotação. As peças do tabernáculo de bronze representava o julgamento divino. Pode voltar lá naquele slide, por favor. Muito bem. Depois que ele fazia isso, um outro sacerdote segurava, porque era ele o escolhido para oficiar o sangue do animal. O outro sacerdote segurava o pote de ouro com o sangue, e esse sacerdote vinha para a pia de bronze. Para a pia de bronze, ele tinha que obrigatoriamente lavar mãos e os pés. Vai lá no slide da pia, isso. Ele tinha que obrigatoriamente lavar as mãos e os pés. Né? Enquanto ele lavava as mãos e os pés, antes de entrar no santo, local santo. Aí você espera eu aí. Vamos lá. Agora, por que tinha esse ato aí? O que figurava, ou o que mostrava, ou o que apontava esse ato? Primeiro, nós trouxemos uma cruz aqui, Tio Wilson, faz favor para mim. Pega essa cruz e põe do lado do altar de bronze. Quando Deus falou sobre este ato, ele estava mencionando a cruz. O altar de bronze era a cruz. O altar onde o cordeiro, Jesus, seria sacrificado. Cruz. Então todo esse simbolismo, matar o cordeiro e fazer o sacrifício para a remissão do pecado, estava sobre a cruz, estava apontando a cruz.
No Apocalipse vocês vão ver João mencionar que ele viu o cordeiro imolado lá na glória. Ele fala sobre o cordeiro, por várias vezes ele fala sobre o cordeiro imolado, fala o cordeiro no trono, fala quem é digno de abrir os 7 selos, e aí uma voz fala assim, aí fala o cordeiro de Deus que venceu o mundo, aquela coisa toda. Está falando sobre cruz. O juízo de Deus estava sobre a cruz. Quem tinha que morrer no altar ou na cruz? Eu e você. Eu e você. E Deus muda então esta situação e joga em cima de alguém. Vocês vão ver depois quando a gente falar sobre o propiciatório. Alguém sabe o que é propiciatório? Tem muita gente durante muitos anos propiciatório. E depois a gente vai ver o que é propiciatório. Pois bem, o obreiro ou o homem chamado, escolhido, o sacerdote escolhido para fazer isso, naquele sacrifício, ele tinha que depois entrar no local santo. O local santo agora era o local onde aqui tinha uma tenda semelhante a essa daqui por lá de fora, que tinha esses utensílios aqui. Sobe aqui para mim, tio Wilson. Ele pegava esse mesmo sangue e trazia para dentro. Aqui dentro ele aspergia também o sangue. O sangue era aspergido neste altar, que é o altar do incenso. Ele pega o sangue aí. E tinha aqui, para dentro, note bem, para dentro, o único material inferior ao ouro era a prata das colunas. O único, não podia entrar o bronze, não podia entrar a prata ou qualquer outro utensílio, não podia. Tudo tinha que ser em ouro. Tudo feito em ouro. E ele aspergia então nas 4 pontas e voltava para lá de fora. Voltava para lá de fora. Outro sacerdote, ou o sumo sacerdote, esse podia fazer também, ele então vinha oficiando sobre os outros utensílios. Mas antes dos outros utensílios, eu separei uns versos aqui para vocês. João 13:10. Vê aí para mim no slide onde é que está João 13:10. É depois desse daí. Falando sobre a pia. Porque o processo da pia, lavar-se, ele não podia entrar sujo. Nem o pó, que a areia que estava no deserto, podia entrar dentro do tabernáculo. As mãos dele não podiam estar sujas de sangue, tinha que estar limpo. E se ele manchasse a roupa, que tinha que ser branca, a roupa tinha que ser branca e uma faixa vermelha. A mitra, a gente não fez a mitra, mas tinha que ter uma mitra. Era um tipo de turbante com 2 faixas azuis aqui em cima, que representava a glória de Deus ou os céus sobre a cabeça dele. Daí saiu porque os judeus usam kippá, aquela meia cuia na cabeça, que representa, até aqui vai eu, daqui para lá é Deus. Né? Muito bem, por que ele tinha que lavar-se? Porque ele não podia levar o que representava sujeira e pecado. Olha o que diz a Bíblia aqui, João 13:10. Quem já se banhou não necessita lavar os pés, não necessita de lavar senão os pés. A pastora me fez pagar aqui um mico no culto de domingo e lavou os meus pés. Não sei se foi mico para ela, se foi mico para mim, mas foi um micaço. E nós lavamos os pés aqui. Foi nessa cena que Jesus disse isso. Porque Pedro disse, não, Senhor, então lava-me completamente. Lava a cabeça, lava. Não. Olha o que diz aqui. João 15, verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então hoje o que é que lava você para entrar na presença de Deus? Vamos falar mais uma vez? O que lava você para entrar na presença de Deus? Então se você não lê a palavra, você não pode entrar na presença de Deus. Se não ouve a palavra, não pode entrar na presença de Deus. A palavra te liberta. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Se eu não ouço, se eu não leio, Jesus disse assim, e o Espírito do Senhor, falando para os discípulos, e o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, vos fará lembrar de toda a palavra que eu vos tenho. Aí o camarada quer ser pregador, não quer estudar. Ele quer ser missionário, não quer ler a Bíblia, não quer fazer um seminário, porque ele diz que ele está cheio da unção de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus colocará na minha boca o que eu vou falar. Seu lesado, você não leu a Bíblia, e ele vos fará lembrar. Como é que você vai lembrar do que não leu, do que não ouviu?
Você precisa ler, precisa ouvir, precisa vir no culto, precisa receber instrução. Por que a gente dá instrução de batismo toda vez que tem batismo? Ah, vai ter batismo, quem quiser batizar, mergulha aí. Não, precisa primeiro entender o que ele está fazendo. Senão é simplesmente um mergulho na água. Mergulho na água. De nada tem serventia. Eu preciso entender o que é. Por que Jesus batizou? Por que não se batiza criança? Por que Jesus teve que ser batizado? Quantos anos ele tinha para ser batizado? Por que João Batista batizava as pessoas? Quem ordenou João Batista? Nós vamos aprender tudo isso. Não é simplesmente passar pela água lá e... O último batismo que nós fizemos foi a mãe da nossa querida irmã Andréia, né? Tadinha, ela estava com... Eu acho que ela estava com medo, não era da água. Era de nós dois que estavam ali. Eu e a pastora Aurilene. Ela olhou para nós e falou assim, esses dois não vão me segurar. Ela falou assim, se eu sentar, ninguém me levanta. Nós batizamos ela ali. E onde é que foi? O que precisou? Primeiro, explicar, ensinar. E depois ela teve que aceitar. E depois nós fomos oficiar, nós fomos ministrar. Estava eu, o pastor Aurilene e o bispo Júlio, e nós fizemos o batismo dela ali. Então a água também representa aqui, a água da pia, representa o batismo de Jesus nas águas, que culminou no selo da nossa fé. Se eu batizar, pastor, você é salvo? Se você continuar pecando, não. Mas se eu não batizar, pastor, também não vai ser salvo, porque a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Pastor, então você me confundiu a cabeça. Eu estou dando um nó agora, igual um nó da madeira de acácia. Eu estou igual a acácia. Deixa eu te falar o porquê. Eu vou dizer uma coisa para você. Para você, quem é corintiano aqui? Nossa vida. Quem é São Paulino aqui? Teve uns times daí que não levantou a mão, não. Mas, por exemplo, quem gosta de torcida, tem o quê? Tem um pré-requisito para ter uma torcida, né, fazer parte de uma torcida organizada, não tem um pré-requisito? Tem. Tem saudações. Qual é que é a saudação dos Gaviões da Fiel? Quem sabe aí? Os corintianos aí estão fracos, hein? Mas eles têm todo um ritual. Se você for na feitiçaria, tem todo um ritual. Se você for fazer parte da maçonaria, eu quero ser maçom, o problema é seu, só entra convidado. Mas para entrar tem rituais. E a maçonaria, ela aceita evangélico, pastor, macumbeiro, seja lá o que for. Aceita todo mundo. Tem umas categorias que eu não posso nem mencionar aqui, que senão é homofóbico, né? Mas não é. Tem seus pré-requisitos, mas tem tudo um ritual. Conversei com um maçom, ele é advogado da nossa empresa, e ele conversando, eu vou fazer 1 milhão de perguntas para você. Ele falou, pode fazer. O que eu não responder, você me entenda. Eu falei, tudo bem. E ele me respondeu uma par de perguntas que eu tinha muitas dúvidas, né? E eu falei assim, mas tem que fazer, tudo que vai se fazer lá dentro existe um ritual. Se você não fizer, você não pode fazer parte. Uma vez que você entra, você é obrigado a fazer. Rituais. Tem que se seguir. Agora, por que dentro do cristianismo, se existem algumas regras instituídas pelo próprio Senhor Deus, você não quer fazer? Então você não crê em nenhuma das regras, você não crê no sacrifício, você não crê no que Jesus fez, você não crê que ele veio para salvar. Eu creio, pastor, então batiza. Não, eu não estou pronto, não estou preparado. Vai ficar 10 anos na igreja, 10 anos perdendo tempo. Porque se eu não posso oficializar o que eu faço na igreja, a ceia não vai me levar para o céu. Só aceitar Jesus não vai me levar para o céu. Eu preciso fazer parte de todo esse, vamos chamar de ritual. Eu preciso. O batismo nada mais é do que a confirmação daquilo que eu já venho acreditando. Se você acredita que ele morreu na cruz por você, ele é o seu salvador, por que não se batiza? Então você não acredita. Pelo menos a gente sempre pergunta, você crê? Ah, eu creio. Você crê que Jesus, a confissão é essa. Você crê que o Senhor Jesus veio em carne? Creio. Crê que ele morreu na cruz? Creio. Crê que ele ressuscitou? Creio. Crê que ele é filho de Deus? Creio. Então, segundo a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente, tem hora que a gente quer segurar o camarada um pouquinho, né? Mas não dá, né? Tem misericórdia dele, né? Mas é assim.
Tá? Muito bem. Efésios 5 e 26. Para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água e da... Então a palavra de Deus é essa água que nos lava. E conhecereis a verdade vos... Como eu vou conhecer a verdade se eu não leio ou se eu não ouço a verdade? Jesus disse assim: tudo que eu tenho dito, eu ouvi de meu Pai. Então ele trouxe do céu a palavra para nós. Pois bem, próximo. Lugar santo. Só para cá. Só para cá. Lugar santo. O lugar santo era esse local aqui. No local santo nós tínhamos a mesa dos pães, nós tínhamos o altar do incenso e nós tínhamos... Isso aqui ficou bonito. Não, isso aqui ficou show. Arte do tio Wilson. Eu ia fazer de papelão. Não vamos fazer de papelão assim e tal. Ele falou, não. Vamos fazer de metal. Qual é o tamanho? Falei mais ou menos para ele o tamanho. Eu disse assim, é mais ou menos assim, assim, assim. E sem querer, pastor, sem querer, nós nos aproximamos da medida exata que está na Bíblia. Desse candelabro. Ele é conhecido como candelabro. O nome certo é menorá, né? Castiçal de 7 pontas e por aí afora. Esse utensílio, nós vamos falar sobre eles. Vamos rapidinho, que é para a gente dar tempo de falar sobre eles. Então, no lugar santo, que era esse local aqui, entrava-se na tenda, era esse local aqui, não tinha janela para entrar ventilação ou entrar luz, não tinha. Do lado de dentro, as paredes todas em ouro. Vamos lá, mais para frente. Vamos para a mesa da preposição. Vai lá, do ladinho da mesa lá. Eu ia comprar os pães e eu acabei não comprando, né? E nós vamos falar aqui e vamos desmistificar algumas coisas que andam dizendo por aí, tá? Me entenda, se você anda fazendo, recalcule seus pensamentos, tá bom? Porque as pessoas querem iludir os outros com a palavra de Deus. A própria palavra de Deus, ela pode trazer vida, mas pode condenar. Ela tem o poder de dar vida para você, mas para te lançar também ao inferno. Porque a autointerpretação, eu posso abrir uma igreja para mim e eu fazer a autointerpretação por aquilo que eu faço. Então eu escondo os meus erros dentro da palavra. Eu não estou falando que eu vou fazer, eu estou falando que o cidadão pode fazer isso, por quê? Para esconder os seus atos dentro da palavra. E muitas pessoas vão seguindo essa pessoa. Então, vamos lá. Passa o slide para mim. O pão da preposição. Em hebraico, lechem rapunim, que significa pão da presença. Aquela palavra ali, ó, rapunim, panim significa face, rosto. Ra significa dar, o de, o a, é uma preposição. Por isso que muitas coisas que está no hebraico, vai trazer português, às vezes não tem muito sentido naquilo que está na João Ferreira de Almeida. Foge um pouquinho. Porque o hebraico nem sempre tem uma palavra exata que encaixa no português. Então eles põem uma coisa semelhante. A verdadeira palavra seria lechem rapanim, significa pão da presença. O que é presença? Eu estou na presença da pastora, estou diante da face dela. Isso é estar na presença. É estar diante da face, rosto com rosto. Então significava o pão da face. Estava diante da presença, que estava lá dentro do tabernáculo. O pão não podia ter fermento, era o pão asmo ou azimo, né? Aquele bolachão duro, era aquilo lá. E eram colocados 6, um de cada lado, em cima de pratos de ouro. Tinha que ser em cima de pratos de ouro. Então não podia entrar fermento. Fermento representa pecado. Dentro do santo não podia entrar pecado. Muito bem. Então tinha os pães, 6 de cada lado, representando cada uma das tribos de Israel. Uma para cada tribo. Representando também o quê? Próximo slide. Olha o que Jesus disse. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Representava que nunca faltaria alimento para toda a nação. A nação olhou para Moisés e falou assim: Moisés, a gente não tem pão para comer. Nós não temos pão para comer. E no outro dia Deus mandou maná,
pão para eles comerem. O salmista diz assim: e os nossos antepassados comeram o pão dos anjos, pão que vinha dos céus, o maná, eles comeram, não faltou pão. Jesus disse assim, Jesus também citou, nossos antepassados comeram o pão no deserto, que descia do céu, o maná, Deus lá alimentou. Mas eu digo para vocês, eu sou o pão da vida. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Lembra da mulher lá que foi buscar água? Jesus falou assim, soubesse quem fala contigo, eu lhe daria a água da vida. O que ela falou? Dá-me dessa água para que eu nunca volte a ter sede. Agora Jesus fala do pão. Quem se alimentar de mim não vai ter fome nunca mais. Quanto mais você come de Jesus, mais a sua alma se alimenta. Quanto mais ouve a palavra, quanto mais come da palavra, é o pão que alimenta a sua alma. E você se aproxima de Deus. O pão estava no santo, não estava no pátio, no local do sacrifício, porque só come o pão quem passa pela cruz. Oh, aleluia! Se não passar para a cruz, o altar do sacrifício, lavar com a palavra que é a pia e comer a palavra que é o pão, não chega diante do eterno. Para os sacerdotes, só os sacerdotes e o sumo sacerdote podiam comer o pão da preposição. Ninguém mais. Ninguém mais. Só ele podia. Mas o Senhor abriu tudo e ele disse, comam todos do pão. Lembra que eu disse, eu sou a porta está aberta, entra pela porta e coma do pão. Eu posso comer desse pão, você come, acorda de madrugada, coma do pão. Se você vai trabalhar, coma do pão. Se você está na rua, coma do pão. Está dentro do carro, coma do pão. Há pão para todos, não falta pão para ninguém. Jesus chegou e disse para os discípulos assim, existem muitas pessoas aqui, está tarde, então dê pão para eles. Jesus está doido, está maluco, não tem dinheiro para comprar pão e outro está tudo fechado. O Extra está fechado, o Mactube está fechado, está tudo fechado. Nem a Tita, que costuma ficar até mais tarde, está aberto. Jesus está maluco. O que vão fazer? Jesus olha para ele e diz, dai vocês mesmos de comer. E fica aquele alvoroço entre os 12 discípulos. Jesus malucou agora ele bateu com a cabeça. Eu acredito que Tomé falou assim, eu estou falando para vocês já tem tempo. Pedro acredita que falou assim, olha, eu já tentei cutucar Jesus, mas ele me deu cada cortada aqui. Vamos esperar para ver a cena agora, né? De repente, André chega com o garotinho. O que o garotinho tinha na mão? 5 pães e lancheirinha. Quem teve lancheirinha aqui na infância? Hã? Todo mundo. O pastor Gilberto teve uma, chique, azul. Eu lembro, minha mãe. Te amo, mãe. Mas ela me deu uma lancheirinha azul do Bozo. Era o Bozo e o Juquinha numa motoquinha. Era uma lambreta, acho que é aquilo. Tem coisa que traumatiza a gente pro resto da vida. Eu me lembro daquele garoto vergonhado, parado na porta da escola, segurando aquela caixa quadrada do Bozo azul. E a criançada passava, olhava. Eu queria acreditar que era inveja da minha lancheira. Não posso acreditar que era o contrário. Mas eles quebravam o pescoço olhando assim. Mas era a minha lancheira. Carreguei aquilo durante 1 ano. Dentro da lancheira o que tinha? Pão de forma. E um copinho de suco. Hã? A lancheira não era legal não, mas dentro quando a gente abria, enchia a barriguinha. O pão estava lá dentro. Estava lá o que comer. E vem um garotinho com uma lancheirinha. A lancheirinha dele, vê que a lancheirinha.
Quando eu chego com a lancheirinha, o André fala assim, você. Ah, é você. Jesus está de brincadeira? Então nós vamos brincar com ele também, vem cá. Jesus, mestre, nós achamos o que tem. Como se Jesus tivesse que ficar espantado. O que Jesus fez? Sim, manda todo mundo sentar de tanto em tanto. Pega aí os cestos, são 12 cestos, por favor. Aí vieram com 12 cestos. Qualquer dia eu vou ministrar só sobre essa múltiplos próximos, entenderem como é que foi feita essa multiplicação. E Jesus pegou um pedaço de pão e falou assim, toma, André. André pegou o pão, o que eu faço com isso, Jesus? Põe dentro do cesto. E ele pôs dentro do cesto. Toma, Pedro. Tomé. E lá vem Tomé. Toma, Tomé. E Tomé põe o pão dentro do cesto. 12 candangos com 12 cestos com metade do pão. Jesus pega um pão, levanta, que era assim que ele fazia, e dava a bênção, que era o agradecimento, graças pelo pão. E a oração judaica era esta: Senhor, dou-te graça pelo pão. Os antepassados comeram o pão do céu, e agora comemos o fruto da terra, o pão que o Senhor nos deu. Jesus olha para Tomé e assim, distribui você primeiro. Eu conjecturo que Tomé fez assim. Já peguei. Peraí. Era um pedaço, 2 pegaram. Quando ele olha para o cesto, estava cheio. Ei, o pão da vida está conosco para nos alimentar. E quanto mais eles comiam, mais sobrava. Jesus disse, todos comeram. Jesus, todos comeram. Então recolhe o que sobrou, 12 cestos cheios de pães. Você precisa entender, para chegar na presença dele, coma do pão. Muito bem. Dentro tinha que ter uma taça de ouro. Tinha que ter também um pote de ouro. E ele estava cheio do quê? E pastor, agora se eu falar o que tinha lá, vão me chamar de herege. Vinho. Pastor, você está maluco? Está doido? Não. Deixa eu explicar uma coisinha para você não sair daqui falando heresia, que o pastor falou heresia, que o pastor está ensinando você a encher a cara e você beber. Havia o vinho. Na Bíblia existe uma única palavra para designar vinho. Só que dependendo da frase, por isso que eu estou dizendo para vocês, quando vai traduzir o hebraico para o português, nem sempre se acha a palavra correta. Jesus era um nazireu. Nazireu, quem é nazireu? Cabelo comprido. Ele era separado por ofício. O sacerdote, o sumo sacerdote eram todos nazireus. Todos tinham que ter cabelo comprido. Todos eles não podiam beber bebida forte, bebida alcoolizada. Não podia beber bebida fermentada, que causa o teor alcoólico da bebida. Não podia beber bebidas destiladas, que também causa teor alcoólico na bebida. Porque o álcool traz insanidade. Ser insano denota endemoniado. Ser endemoniado é ser falta do nosso próprio juízo. O psique foi tomado por uma ação demoníaca. Jesus disse, não chame ninguém de louco. Louco, doido, varrido, significa chamar ele de endemoniado, sem noção do seu psique. Então, quando eu estou chamando alguém de louco, eu estou falando que ele está alcoolizado, não está coordenando o seu psique, ou ele está endemoniado. É essa a conotação. Mas e o vinho que estava lá? O que nós conhecemos hoje como o suco da uva. Sem fermentação. O suco da uva. Abre o suco da uva e deixa ele aberto durante 3 dias fora da geladeira. Ele vai formar um bolorzinho em cima. Aquilo chama-se fermentação. Eles usavam aquele bolor para colocar no pão, para fazer o fermento, para fazer bolo e pão, para fazer crescer. Se você deixar esse suco de uva, ele fermentar e você cheirar ele já dá um teor alcoólico.
E se você beber uma garrafa dele com aquele bolozinho, não vai fazer mal para você não. Você vai ficar alegre. Vai contar piada. Dentro do santo não podia entrar nada fermentado. Não podia entrar nada alcoolizado. Mas Jesus bebeu vinho. Na ceia, Jesus ofereceu vinho. Ei. Na Santa Ceia do Senhor, tinha que ter o pão sem fermento e o suco da uva sem fermentação. Não podia ter fermento dentro da casa. De espécie alguma, nem na bebida e nem no pão. E aí? Está vendo como é que eu posso interpretar a Bíblia do jeito que eu quero? Não, porque Jesus bebeu vinho. O sacerdote bebia vinho no local santo, diante do santo dos santos. Gente, se você não lê Bíblia, você não aprende. Se não vem no culto para aprender a palavra, você vai engolir qualquer historinha que você vê na TV, que você vê na internet, que você vê no profetinha. Eis que te digo que põe a mão na sua cabeça. Tem gente que gosta, não pode ouvir. Lá na casa do fulano, tem a tenda profética, não sei das coisas. É na casa do fulano. E você vai lá. Você está assim. O profeta ou a profeta está estendendo a mão para orar para alguém, você já está querendo colocar a sua mão embaixo. Ei, aqui não é qualquer mão que põe aqui não. Não é qualquer pessoa que vem colocar a mão aqui não. Ou é consagrado, ungido, separado pelo Senhor e pelos sacerdotes que o reconhecem, ou nem chega perto dessa cabeça aqui não. Sobre mim não virá maldição de qualquer profetinha. Virá somente a palavra. Se não tiver o contexto da palavra, nem conversa mais comigo. Muito bem. Vamos para o próximo. Tudo tinha que ser feito em ouro. A madeira utilizada aqui, acácia. Acácia. Vamos ao próximo. O pão fazia menção, nós já vimos. Candelabro de ouro. Esse daqui, castiçal. O sacerdote, nós arrumamos um fogo do altar. Nós oramos ao Senhor e o Senhor revelou qual era o fogo que ele atirou no altar. Como era aceso aqui? Porque todo o local estava escuro. O sacerdote, ele vinha com outro pote, outro recipiente de ouro, e pegava uma brasa lá do altar. E entrava no local santo para acender. Acende para nós aqui, para ficar mais bonito esse negócio aqui. E tinha que estar aceso 24 horas. Só apagava quando ia transportar o tabernáculo para outro lugar. Aí o que acontecia? Tudo isso aqui, pasmem vocês, tudo isso aqui era cheio de azeite. E era cheio de azeite todo dia. Só que o que acontecia? O óleo, ele gera uma borra, né? Já viu o óleo? Fogão velho, muito usado, que ninguém limpa, ele fica com borra de gordura. Já viu aquilo lá? Né? O que limpa aquilo? Sapóleo, pastor. Né? Na época, se tivesse sapóleo, Moisés ia lavar tudo com sapóleo, mas não era. Havia um instrumento que chamava-se espevitadeira. Era um tipo de um espeto, igual aquele espeto de churrasco, que ele fazia. Ele via que estava uma das pontas apagada, é porque estava entupido de borra. Ele vinha e desentupia, e quando ele desentupia, o fogo já pulava para o outro lado, que eram todos interligados. Isso aqui tudo era cheio de azeite. Era tudo interligado. E ele ficava aceso 24 horas, e era isso que dava luz ao tabernáculo. Era esse candelabro, né? E ele ficava nessa disposição mesmo, só que ele ficava aqui, né? A gente botou assim que é para poder enxergar melhor. Ele ficava o altar aqui do lado direito e do lado esquerdo, para quem entrava, ficava a menorá, que é o castiçal, né? Ele tinha cerca de 1,10 m de comprimento por 65 de largura. Quase que nós acertamos o coisa aqui. Agora vem o coisa mais curioso que eu deixei aqui para vocês verem. Alguns sábios judeus da Idade Média afirmam que a menorá representa a árvore da vida. Em estudos deles, eles diziam que representava a árvore da vida que estava no Éden. Adão comeu o fruto proibido, Deus tirou ele de lá para não comer da árvore da vida.
Então ele acredita que representa a árvore da vida, que as suas 7 hastes, as 7 pontas, representam as 7 palavras que compõem o primeiro versículo do livro de Gênesis. Por exemplo, Gênesis no hebraico é Bereshit. Bereshit. Só para você entender como é que o hebraico é uma coisa ligada na outra. Lembra que eu falei aqui? Nós lemos aqui: fará para mim uma tenda para que eu habite neles. Para habitar precisa de uma moradia. Moradia é uma casa. No hebraico, casa é Beit. Bereshit é tirado, a palavra início, começo, é tirado da palavra casa em hebraico. Beit. No início, a casa. O começo, casa. O começo, moradia, onde Deus estava. Então, quando você lê no Gênesis, no princípio, você pode entender isso. Quando a casa, quando dentro da casa, quando envolvia a casa, Deus, né? Muito bem. Mas em Zacarias, capítulo de número 4, verso de 1 ao verso de número 10, o profeta, ele diz assim: os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Ele dá uma outra visão para menorar. Os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Vamos lá. No Apocalipse, capítulo de número 5, verso 6. Então, João dizendo: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, como bem 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus. João viu o quê? João viu uma menorá lá no céu. Só que como o ser humano não conseguiria fazer um objeto que conotasse aquele ser de 7 olhos, então Deus deu a ele a visão de uma menorá. Isso representa aquele ser de 7 olhos. Pastor, que 7 espíritos? Não é só um espírito de Deus? Que confusão doida é essa? Vamos lá. Isaías capítulo 11, verso 1 e 2, ele diz assim: do trono de Jessé sairá um rebento. O que é rebento? Eu mostrei num estudo aqui o que é o rebento. A oliveira está morta, o galho está morto, o tronco está morto, morreu a oliveira. Eles não cortam. Por isso que em Israel existem as oliveiras milenares, faz mil anos que estão lá. Por quê? Porque morre o tronco, mas de dentro do tronco nasce o rebento, nasce outra oliveira. Então é uma árvore dentro da outra. Se você for em Jerusalém, aquela árvore milenar, na verdade aquela árvore cheia de galho que você está vendo, já é uma árvore nova, já nasceu e morreu árvores ali, durante muitos e muitos anos. Então te sairá o rebento, e das suas raízes, raízes, a árvore da vida, raízes, ramificações, um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aí ele dá aqui, passei aqui. Ele dá aqui os 7 espíritos: o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor ao Senhor. São esses espíritos, não é que era um espírito que saiu vagando, não. Era uma maneira de conotar toda essa cronologia não, todos esses itens ou qualidades que viriam sobre ele: conhecimento, sabedoria, força, tudo que vinha da parte de Deus sobre ele. Isso representava então os 7 espíritos, ou 7 pontas. Vamos lá, mais para frente, o próximo slide. A menorá fazia também menção do Senhor. Olha quantas vezes Jesus fez menção disso aqui, você não sabia que ele estava falando disso aqui. Olha o que ele diz aqui: porque em ti, no Salmo 36, verso 9, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Porque quem entrava no santo, se não tivesse acesso, estava escuro, não enxergava nada. Na tua luz vemos a luz, que seria o santo dos santos. Verso 36 do capítulo 12 de João: e quanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Jesus está falando: quando vocês me têm, vocês estão tendo a luz. É isso que ele queria dizer: eu sou a luz.
Vamos lá para frente, Efésios 5:8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Isaías 9:2. Depois Mateus 4:16. Ele menciona: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Quem? Jesus. Vamos para frente. João 3:19. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 8:12. Falou-lhes Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus estava dizendo: eu sou o candelabro, eu sou a menorá, eu sou o castiçal de 7 pontas, eu sou a luz. Estava mencionando este objeto do local santo. Vamos lá para frente. Altar do incenso. O altar do incenso, ele tem uma infinidade de compreensão e coisas que eu não vou falar aqui, que toma muito tempo. Por exemplo, cada especiaria que é colocada para fazer aqui, cada especiaria colocada aqui para se fazer a queima do incenso, aquela fumaça cheirosa, todos eles têm um significado. Eu só vou falar de um. E pasmem vocês, você pode nunca ter ouvido falar que ia. Além das especiarias que iam aqui, que são as ervas aromáticas e tal, que ia aqui, ia também um pouco de sal. Jesus disse: vós sois o sal? Para que serve o sal? Pastor, para levantar a pressão, não é para matar o cara da pressão. Pastor, o que eu vou... O sal para temperar. Temperar. Equilíbrio. Guarde isso. Temperança. Equilíbrio. O altar do incenso prefigurava a oração e adoração. Toda oração e adoração tem que ter equilíbrio. Eu não posso ser tamanho por ser um fanático. O fanático não entra nos céus, porque ele faz por fanatismo e não por compreensão. O fanático diz que foi tomado pelo Espírito de Deus e ele não sabia que estava pulando, que não estava não sei o quê, deu murro na cara do outro, deu tapa no outro. Isso é fanatismo. Vê anjo para tudo que é lado. Já conhece? Conhece alguém assim? A pastora conhece. Desculpa, gente, pelo tempo, mas eu já vou correr aqui, tá? Mas a pastora, memorável pastora Aurilene, até o nome dela é memorável, Aurilene, né? Aí ela foi no velório. Não, ela teve lá, não, vou falar, falou aqui, registrei. O tio Wilson me contou uma história que você não vai falar. Você não vai falar. Não, rapidinho. Aí o que acontece? O fanático segurou na mão dela lá. Vem cá. Estavam descendo o caixão. Desculpa, Adriano, né? Estava descendo o caixão. A fanática. Moleque! Fanatismo. Com profecias óbvias. Deus te chamou! Deus chamou todo mundo. Vai te levar para lugares que você nunca foi. Qualquer lugar que ela ir é o lugar que ela nunca foi. Fanatismo sem concepção bíblica nenhuma. Vamos para frente. A presença do altar de incenso nesta parte do tabernáculo nos ensina que temos que ter um coração puro que faz as nossas adorações e as nossas orações a Deus. João no Apocalipse viu 24 anciãos que se prostravam diante do trono e eles davam a ele honra, glória, a adoração. Depositavam aos pés do Cordeiro as suas coroas, dizendo que a ele todo o poder e toda a glória. A Bíblia diz que a oração dos santos sobe diante de Deus como incenso. Agrada a Deus. Se você passa pela cruz
se lava na palavra, come da palavra, está na luz, pode orar que a sua oração vai ser ouvida. A sua oração não vai ser rejeitada, porque tem Jesus como centro dela. Você tem Jesus na cruz, você tem Jesus no pão, você tem Jesus na luz e tem Jesus agora na sua adoração. Jesus disse: tudo quanto pedides ao Pai em meu nome. Entendeu? Entendeu? Você está adorando. Todo lugar ficava cheio de fumaça. O sacerdote não podia entrar lá. Nunca. Nunca. Somente o sumo sacerdote, isso era feito uma vez no ano. Uma vez no ano. Puxa isso aqui para mim, tio Wilson, por favor. Uma vez no ano, apesar de todo o ritual ser feito todo dia, uma vez no ano vinha o sacrifício pascal. Pula para mim para o lugar santíssimo. Lugar santíssimo ou santo dos santos, como também era conhecido. Somente o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele vinha uma vez no ano. Ele tinha que fazer o sacrifício pascal. Lembra quando Jesus foi levando a cruz? Naquela mesma hora, por que Caifás não estava ali junto? Caifás era o sumo sacerdote da época. Por que ele não estava ali? Porque ele estava lá no templo, levando o cordeiro para o sacrifício pascal. Ele segurava o cordeiro pelo pescoço, o cordeiro estava amarrado, segurava o cordeiro pelo pescoço assim, ó, e ia andando com o cordeiro até chegar no local do sacrifício. Jesus, como cordeiro, foi andando com a cruz até chegar no altar do sacrifício. Cruz. Naquele exato momento, as coisas foram sincronizadas. Que horas o cordeiro pascal tinha que ser morto? Por volta das 3 horas da tarde. Que horas Jesus morreu na cruz? Por volta das 3 horas da tarde. Jesus levantou a sua cabeça, olhou para a multidão e disse: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Jesus dá o último brado, olha para o céu e diz: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. João diz assim: e ele balançou a cabeça e entregou o seu espírito a Deus. Morreu. Naquele exato momento, o sumo sacerdote estava imolando o cordeiro. Tá. Naquele mesmo momento, tira para mim as colunas aqui. Essas colunas tinha na frente eram 4 colunas na frente do Santo dos Santos. O mesmo ocorria no local santo, na entrada, eram 5 colunas e seguravam a tenda, no caso a cortina. E só podia entrar aqui dentro o sumo sacerdote. Só ele. Mas ele tinha que fazer todo o processo que era feito ali. Aspergir, lavar, aspergir, vir aqui. Todo esse processo ele tinha que fazer só ele, sozinho, sem ajuda de ninguém. Só ele. E então ele entrava aqui. Depois de ter adorado no altar de incenso, ele vinha com o mesmo sangue dali da propiciação, do sacrifício, ele vinha. Entrava e aspergia. Vamos abrir isso aqui? Vai cair isso aqui não, né? Tá bem feito, né? O arquiteto tio Wilson fez bem feitinho. Né? O que tinha lá dentro? A arca da aliança. Chamaram também a arca do testemunho. E ele tinha que pegar o sangue do cordeiro, lá o cordeiro pascal. Ele entrava aqui e ele aspergia o sangue na tampa. Essa tampa aqui, conhecida como propiciatório. Quem sabe o que é propiciatório? É o lavatório, pastor? Não. Propiciatório, aquele que propicia. Propiciatório, transferir a ira para alguém. A ira de Deus pelo pecado do homem foi transferida para o cordeiro pascal, o sangue do cordeiro. Está aqui, aspergia. Quando Jesus ressuscita, o que é que ele diz para aquela mulher que cai aos pés dele, vai querer tocar? Não me toque, porque ainda não fui glorificado. Ele diz: eu ainda não subi ao Pai, eu ainda não mostrei o sangue, eu ainda não aspergi no altar dele o sangue. Só o sumo sacerdote podia entrar.
Jesus é o sumo sacerdote que retirou os nossos pecados. Ele tinha que ser cordeiro, ele foi cordeiro. Ele tinha que ser rei, ele foi rei. Ele tinha que ser sacerdote, ele foi sacerdote. Mas ele tinha também que ser sumo sacerdote. Ele tomou o lugar do sumo sacerdote e ele entrou no Santo dos Santos. Não há mais nada que te leve ao inferno. O sangue do cordeiro te leva para os céus. Deus está nos chamando para o Santo dos Santos. Aleluia. A autor aos Hebreus escreveu assim: não há um altar como o seu coração, que nenhum sacerdote humano pode pôr a mão, a não ser o sumo sacerdote Jesus de Nazaré. Só Ele asperge o sangue dele sobre a sua vida e os pecados são perdoados. Eu preciso entender que o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Diz a história que quando Martinho Lutero fez toda a reforma e ele estava ali pregando e sendo perseguido pela igreja, Satanás se apresenta a ele numa das madrugadas e mostra todos os erros e pecados e diz: você não pode pregar o que você está pregando, olha quanto pecado você tem. E ele olhou aquela lista e disse: Satanás, você se escreveu do último item, qual é? Escreve no final: o sangue de Jesus, seu filho amado, me purifica de todo o pecado. Aleluia. Você pecou, chegue no altar do sacrifício e haverá perdão. Pastor, eu errei esta manhã. Chegue no altar do sacrifício, ofereça a sua oração e será aceito. Aleluia. Colossenses 2,14: havendo riscado a cédula que era contra nós, as suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-as na cruz. Aquela nota que escreveram sobre o seu respeito: condenado, condenada, não cresce, vai morrer, acabou. Acabou. Você pode entrar no Santo dos Santos. Você pode entrar lá nos santos. Isaías 53, verso 4 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. No dia da expiação era o dia da aflição. Todo mundo tinha que se afligir, tinha que sentir o peso do seu pecado, eles tinham que sentir a dor, eles tinham que sentir tudo aquilo que fizeram durante um ano todo. Jesus sentiu isso num único dia por toda a humanidade. Não tinha pecado, mas se fez pecado. Não era maldito, mas se fez maldição. Morrer na cruz era um amaldiçoado. Lembra da madeira de acácia? Já estou encerrando. Lembra da madeira de acácia? Que é você, cheio de calombo, cheio de imperfeição, cheio de nós. O Espírito Santo vem em você e vai cortando todos nós. Vai deixando uma tábua lisinha. O tabernáculo revestido de ouro. Pastora, do que era feito esta arca? Do que era feito esta arca? Madeira de acácia. O que representa essa arca? Não vou nem falar toda sua representatividade. Além de trono, além de moradia, além de poder, além de glória, graça e muito mais coisa, representava o próprio Senhor Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz: e Ele se fez carne, habitou no meio de nós, como madeira de acácia, que sou eu e você, teve carne como nós, propenso aos mesmos erros, mas Ele, sendo filho de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou, e humilhou em morte de cruz. Madeira de acácia, revestida em ouro, mostrando que você pode ser revestido.
Você pode ser revestido dessa graça, desse poder, desse ouro. Você pode ser revestido dele. O que tinha dentro dessa arca? Me ajuda aqui, tio Wilson. Pega as tábuas, por favor. Havia um pote. Um potinho de barro. Não era de ouro o pote. Pote de barro. E eu vejo Deus falando ao profeta: nessa é a casa do oleiro. E ele vai na casa do oleiro. Pastora, o profeta não fala sobre o último estágio do vaso. Ele não viu. Sabe por que ele não viu? O último estágio do vaso qual que é? O vaso indo ao forno. Porque o vaso, quando vai no forno, é porque está pronto. E depois que ele vai ao forno, ele seca. Está pronto. Não precisa fazer mais nada. O que acontece? Que ele vê? Amassou o barro. Modelou. Ih, está deformado. Amassa de novo. Modela. Deformou. Amassa de novo. Modela. Ele nunca viu o vaso pronto. E pensou: Senhor, o que é isso? E Deus disse: assim sou eu, a casa de Israel. Eu sou o oleiro. Eu amasso barro e eu faço de novo. Se precisar, eu amasso de novo e faço de novo. Quantas vezes for preciso. Você é barro na mão do oleiro. Cada vez que ele amassa você, ele está deixando mais bonito. Dentro do vaso de barro tinha um maná, pão. Você é barro, é vaso. Dentro de você tem que ter o pão do céu. Dentro tinha as 2 tábuas da lei, recebidas por Moisés. Palavra, pão, estavam dentro da arca. Lei. Jesus representava a lei cumprida. Eu venho de uma descendência judaica. Nós somos de famílias judaicas. Se eu quiser seguir todo o ritual judaico, tirar um sacrifício que não se faz mais, eu posso. Como judeu, eu tenho liberdade de fazer isso. Eu posso participar da Páscoa como um judeu. Eu posso comer os pães ásperos quando eu quiser, ervas amargas. Eu posso fazer tudo. Eu posso, como judeu, eu tenho liberdade. Mas por que eu não faço isso sempre? Porque Cristo já cumpriu na cruz do Calvário por mim. Toda a lei, decálogo, 10 leis, em volta dela formou-se 613 leis. Jesus cumpriu todas as leis dentro dele. Você não precisa mais ficar preso a leis. Você não precisa mais ficar amarrado a dogmas. Você não precisa mais. O sangue do Cordeiro já libertou você. Pega o cajado. O cajado é o último item que nós vamos falar agora. Alguns homens da tribo de Israel chamou Moisés e falou assim: você acha que só o seu irmão, porque é seu irmão, pode ficar aí? Faz sacrifício? Só o seu irmão é santo? Só o seu irmão é melhor que todo mundo? Só o seu irmão que pode? Nós também queremos. Moisés foi consultar o Senhor. O Senhor disse: pega uma vara de cada um deles, um cajado, e coloque, e acontecerá que o cajado que florescer. Cajado era um tronco morto, seco. Arão já estava há anos, pastora, oficiando, e tinha um cajado dele. O cajado seguia o ancião por todo o seu resto de vida. Seco. E quando foram ver, o cajado todo mundo estava seco. De Arão também estava, mas era uma vara de amendoeira, e a amendoeira floriu. A amendoeira, pastora, só dá flor quando está pronto para arrebentar os seus frutos. Peraí, de quem que é esse aqui? É de Arão. Sobre Arão está o sacerdócio. Jesus morreu. A vara de Arão representava Jesus, uma vara morta. A Bíblia diz que ao 3º dia ele ressuscitaria. Dentro do sepulcro, dentro da morte, houve vida. A vara floresceu. Você pode ficar em pé?
se porventura entrou morte, se porventura entrou morte na sua casa, na sua vida, Ele ressuscitou para nos dar vida e vida eterna. Ele deu liberdade para você entrar no Santo dos Santos. Ele deu liberdade para você estar no Santo dos Santos. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você nunca ouviu ninguém falar sobre isso. Pode ser uma curiosidade bíblica para você, mas é a revelação de Deus para nós, que somos servos dele. A Bíblia diz que o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Esse véu do santuário, alguns estudiosos acreditam que ele tinha mais de 10 centímetros de espessura. Eu nem falei o que significa cada tecido e cada cor, que a gente não tem tempo para isso. Mas esse véu do santuário, ele era tão grosso para ninguém enxergar o que acontecia lá dentro. Deus literalmente descia aqui, ó, uma nuvem, e falava com Moisés. Ninguém podia ver aquilo. Mas olha o que diz a Bíblia: o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Ele era alto, ninguém conseguia rasgar um véu daquela espessura, e foi rasgado de alto a baixo, no exato momento em que Jesus dá o seu último grito na cruz do Calvário. Era o exato momento em que o sumo sacerdote, a arca já não estava mais entre eles, mas ele tinha que entrar no Santo Santo e de alguma forma fazer o simbolismo da aspersão. Quando ele foi para entrar, o véu rasga. Há um terremoto e o véu rasga. E Hebreu disse que o véu rasgou-se, dando a nós liberdade para entrar no Santo dos Santos. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Eu quero orar por você que entendeu a mensagem nessa noite, você que entendeu a palavra. Você que ainda tem dúvida de que se realmente Jesus te ama, realmente o sacrifício aconteceu, que se realmente tudo isso é verdade, eu vou orar por você. Se você sair do seu lugar, não, aí no seu lugar mesmo. Aí do seu lugar você vai falar com Deus, você vai falar para ele: Senhor, eu entendi, eu ouvi a mensagem, me ajuda a me aproximar de Ti. Curve a sua cabeça. Pai, nesta noite em que nós mostramos aqui, Senhor,